Olá, senhoras e senhores, Bruno Mazzoni aqui falando com vocês. Hoje, nesse vídeo na hora do almoço aqui, bom dia para você se você não almoçou, boa tarde se você já almoçou. Eu vou comentar um pouco sobre a Equatorial, algumas informações da sua estrutura financeira, acionária e depois a gente termina com a análise técnica. Vamos lá. Legal, queria lembrar só que essa empresa foi um pedido do Léo. Léo, muito obrigado, você mandou um e-mail para mim. Demorei para responder, mas está aqui a resposta. Vamos lá, um resumão sobre a Equatorial, que é uma empresa que tem muito bom free float, mas principalmente tem grandes players posicionados nela. Interessante. Tá? Fundada em 99, listada em 2006, cerca de 9 empregados. Deve estar errado aqui, tá? Deve ter um erro de digitação, não, obviamente não é esse o correto, tá? Então eliminem por ali. A sede dela central é São Luís do Maranhão, tá? Atua nos segmentos de distribuição, 95% do resultado, transmissão, geração e comercialização. Então distribuição é o principal aqui, ó, dela. Tá certo? Mas também atua na transmissão, geração, comercialização de serviços. Tá? A sua governança corporativa é o melhor dos mundos, então um novo mercado para ela, 100% de tag along e um belíssimo free float, como eu falei. E aqui, galera, tem sócios majoritários interessantíssimos, já eu trago para vocês em exato quem são eles. A empresa, quando participa do setor ou subsetor de distribuição, geralmente ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA um pouquinho mais salgada, e é o caso da Equatorial. Ela viu aqui no último ano, principalmente 2019, né, uma diminuição bem grande do seu fluxo de caixa operacional, tá? A manutenção aqui de uma dívida líquida que não é de um indicador de dívida líquida sobre EBITDA, que não é o fim dos mundos, mas tem melhores no segmento, tá? Tem melhores no mercado aqui, 2,7 não é lindo, maravilhoso. Uma margem acima de 10, isso é bacana, porque o setor de distribuição não é fácil ter margens altas, né? Você pode comparar ela com a CPFL se você quiser, tá certo? É uma dica que eu dou. Lucrativa desde sempre, então a gente vê aqui lucratividade desde 2015, tá? Que nós temos histórico, só um leve alarme aí para a dificuldade que ela tem aqui, teve dificuldade com o fluxo de caixa operacional e faz muitos investimentos. Então você vê um CAPEX aqui gordíssimo, tá? Então quem investe nela investe por longo prazo, em crescimento, tá? Lembrando, voltamos aqui para cima, tá? Apesar de hoje, né, a gente ter aqui o segmento principal distribuição, ela já abre as asas para transmissão, geração e comercialização, ou seja, ela quer participar de todos os setores. Tá? E esse aqui principalmente tem margens formidáveis. Tá? Se ela aumentar aqui, aumenta a sua margem líquida. Com certeza quem está posicionado, que são eles, Esquadra, Opportunity, BlackRock, Canada Pension Plan e o resto é minoritário, tem 4 pessoas grandes aqui, 4 instituições financeiras grandes aqui, com posições relevantes. Esquadra com 10%, Opportunity com 10%, Black, aquele velho 5%, 5,7%, e o Canadá com 5%. Então, galera, sim, tem gente interessada. Ela já começa aqui a abrir as asas, tá? No setor de transmissão, tá? Não só distribuição e outros que são a geração aqui também. Tá? Sol Energias, 55 Soluções, Geramar. Então, é interessante sim essa empresa, porém, quem está no papel está olhando ali para longo prazo, porque atualmente tem melhores, pelo menos com os indicadores e condições atuais melhores do que ela, né? Quem está de olho, e são grandes instituições financeiras, deve estar com uma estrutura aí de 5 anos. Para quem tem curiosidade, então aqui é um resumão da empresa e a sua atuação, né? Então vocês percebem aqui muito bem, sendo distribuição através da Equatorial Maranhão, Maranhão Pará, Equatorial Piauí e Equatorial Alagoas. Transmissão, 8 projetos, aqui está o CAPEX, ainda em estágio pré-operacional. E a Intesa, ou a Inti SA, não sei, linha operacional que cruza os estados do Tocantins e Goiás. Geração através da termoelétrica, Geramar. Comercialização através da Sol Energias.
tá? E serviços através das 55 soluções. Então é uma empresa bem dividida, bem assim, redondinha na sua gestão, porém espera o caixa, tá certo? Lembrando que o mercado é feito de expectativa, né? O mercado financeiro é futuro, é expectativa. Então aqui é uma expectativa, existe uma expectativa bem grande. E como o próprio RI traz, em estágio pré-operacional, ou seja, ainda não está 100% operante. Tá bem legal, aqui tem um resumão um pouco mais complexo para vocês entenderem exatamente o que a empresa faz, aonde faz, quanto que produz. Tá certo? Bacana. Seus dados fundamentalistas. Nós temos aqui PL 11,66, preço valor patrimonial 2,79, tá? Salgados aí para o consenso do canal aqui, que sempre tenta ver um PL abaixo de 10 e um PL abaixo de 1,5, tá? EV sobre EBITDA, esse sim está descontado, 7. Dividend yield baixo, empresa que foca em CAPEX alto, investimento em crescimento, tá? Então, apesar de ser setor de energia, não distribui dividendos aqui, tá? Não com o mesmo protagonismo que as outras. Qualitativos de primeiro mundo, né? ROI 2 dígitos, acima até de 20% e ROIs com 13,8%. Aqui margem líquida 11%, margem operacional de 23,1%. Interessante, aqui tem alguns deveres a pagar, né? Então veja que a margem EBIT é mais alta do que a líquida. Lucrativo no último tri, lucrativo no último ano, histórico da sua lucratividade é interessante, bem consistente desde 2013 para cá, como vocês podem ver, linha bem reta e até com um crescimento aqui de 2016 em diante. Aqui é o seu balanço patrimonial, então basicamente ela tem ali um equilíbrio, tá? Que não é muito tradicional do setor, tá? Mas sempre a receber no longo prazo se destaca no setor elétrico, tá? Só que aqui ela já tem um passivo não circulante maior do que o ativo circulante, tá? E não é um ativo circulante tão enorme assim que chega a ser o dobro do passivo circulante. Então, no curto prazo, a empresa pode enfrentar alguns probleminhas que, com a diminuição atual de consumo de energia, talvez tenha ali um problema em relação aos seus competidores de mercado, na bolsa, por exemplo, um problema um pouquinho maior do que a CPFL, por exemplo. Tá? Mas é uma empresa que está cercada de expectativas futuras, né? Devido aí à sua agressividade em crescimento. Pois bem, se você comprou ela no passado, adivinha, ela já está, ou melhor, ela retornou, ela chegou aqui, ela chegou a ficar com 0% de ganho em relação a abril do ano passado. Você comprou em abril do ano passado, você chegou a ter seu dinheiro zerado, porém nunca ficou no vermelho, mesmo com o momento delicado que a gente vive. Então, interessantíssima, ação forte. Eu lembro que eu comentei com vocês que setor de e alimentos, né, grãos, proteína e grãos, setor de celulose e utilities, com destaque energia. Realmente esses setores estão performando, né? Segurando a onda por enquanto melhor do que o resto. Por isso que é importante stock picking. Olha a diferença aqui, ó. Tá? Isso é a arte de fazer stock picking. Então o índice está caindo 18 e a ação está subindo 20 quase, 16, perdão. Então isso é stock picking, isso é legal e durante um bom tempo teve esse descolamento. Tá? Isso é interessante. Bacana. Análise técnica, Léo, o que eu vou trazer para você? Primeiro, né, de maneira resumida, vamos olhar para quem está vendendo. Se você está de olho em compras, quem está vendendo, o pré-crise, tá, ele se manteve, vamos dizer assim, entre aspas, comportado, tá, que foi um fluxo de 3,41, R$ 3,41. E esse, na época, 12% de desvalorização. Esse cara, a gente pode brincar, pode transportar ele a valor presente, ó, aqui, gap. Aqui, circuit breaker, tá? E aí chegamos a esse topo, traz para cá, fundo, topo, traz para cá, fundo com muita cauda, topo, traz para cá, fundo perfeito ali dessa vez. Aqui, não voltou, é ele que eu sigo, R$ 3,41, básico assim. Na parte compradora, a gente tem uma disputa bem boa, né? A gente pode pegar o último cara que tentou comprar. Tá, ele voltou aqui, topo, não voltou aqui, e agora R$19, bola para ele. Deve ser o R$19
ou 18,95 que eu tenho ali, até os 17,85, tá? Grande candidato a período, né, ou faixa de volatilidade para o dia 13, para a semana do dia 13 de abril. Tá? As coisas piorando um pouco, o único suporte que eu tenho, sinceramente, eu tenho até um alarme aqui, não sei porque sumiu o alarme, mas era para estar o alarme aqui. Tá? Eu tenho um alarme exatamente em 16,53. Ali eu vejo muito interesse, até vislumbrando um ombro, cabeça a ombro. Tá? Então, opa, não é você que eu quero. Deixa eu trazer o gráfico mais para o meio aqui. Então, perceba, antes do ombro, cabeça a ombro, volume. Tá? Volume aqui. O volume, por enquanto, está nessa faixa, ou seja, no primeiro circuit breaker. Então eu tenho R$23 aos R$23,51 como região de alvo para o curto e médio prazo. Isso eu estou colocando aí abril, maio, junho, julho, tá? Aqui, nessa faixa de preço, tá certo? Seria alvo para mim, que é fechar o gap do pré-crise. Seria maravilhoso que o preço chegasse lá, ótimo. Tá? Mas para o momento presente, dia 13 de abril, o que eu vejo aqui? A possibilidade, tá, de um ombro, cabeça a ombro. Vocês devem estar desenhando aí já. Tá? Aqui, ativando esse cara, ou seja, conseguindo vencer essa região. Tá? O reteste me parece interessante. E eu tenho um ponto aqui do mestre de dividendos muito bom em 16,53. Agora apareceu aqui o alarme. Então, justamente, se a demanda vier dos 3,40 e confluir, por exemplo, com 16,53, é forte para mim. Não tem problema, ela dá um spike aqui, e deve dar, até os 19. Segurou aqui, eu vejo 17,85 como primeiro suporte e depois 16,53 como melhor suporte. Aqui eu vejo um risco retorno de realmente brilhar os olhos, né? 16,50 a 23 com risco aqui abaixo dessa mínima. Então me parece bem interessante acompanhar a equatorial, certo? Feito assim, enquanto meu gráfico dá uma pulada, feito assim, finalizamos aqui para você. Espero que você tenha gostado, espero também você que não pediu a equatorial, mas ficou surpreso com os dados e com o interesse de grandes fundos por ela. A gente se vê no próximo vídeo. Se você ficou até o final, não deixe de dar uma olhada na descrição dos vídeos aqui. Eu estou organizando ela melhor, tem lá conteúdos educacionais gratuitos, feitos por mim, tá? E pela Levante, e aí embaixo os conteúdos pagos. Então você vai ter ali conteúdo grátis, forma uma opinião, aumenta aí a sua capacidade de conseguir fazer os investimentos de maneira independente, e depois, se quiser ir um passo à frente ou de fato só colaborar com o canal, tem os 3 conteúdos pagos, se eu não me engano, hoje, que a gente tem aqui, 2 de autoria própria e 4, 2 de autoria própria e 2 patrocinados por outros aqui, afiliados. Tchau, tchau!